então eu vou tentar ser o menos cansativo possível. Eu vou alternar entre PowerPoint e o PB para que a gente consiga fazer sempre um link daquilo que eu estou falando com aquilo que a gente faz na ferramenta. Antes de eu me apresentar e falar um pouco mais do Project Builder, eu queria passar um vídeo nosso que fala um pouquinho sobre algumas coisas que eu vou falar em seguida. Bom, ele não carregou todo, vamos torcer para que ele... Vivemos em um mundo cada vez mais competitivo e complexo. Segundo o estudo do PMI, 2/3 dos projetos tiveram problemas relacionados ao cumprimento dos prazos. A cada 10 projetos, apenas 2 tiveram o retorno esperado sobre o investimento. Para metade das empresas, seus projetos nem sempre estão alinhados à estratégia. O uso de planilhas toma muito tempo e gera informações pouco confiáveis. Qual o melhor caminho? Utilize o Project Builder e conte com as facilidades do software em qualquer lugar e a qualquer momento. Tenha agilidade no seu planejamento. Crie atividades rapidamente. Defina prazos. Defina custos e envolvidos. Aumente a produtividade da sua empresa com todos os envolvidos atuando de forma colaborativa e em tempo real. Conte com as ferramentas que fazem a diferença na gestão de projetos, integradas e de fácil utilização. Você é a diferença que faz onde atua. Faça a diferença tendo o Project Builder como aliado. Conheça agora a solução. Bom, então, a gente viu algumas informações interessantes, né? Aqueles gráficos iniciais eles são tirados do PM Survey, né? Que é o antigo estudo de benchmark do PMI. E a gente percebe que, independente da quantidade de ferramentas que existem e das possibilidades que hoje os softwares levam até as nossas empresas, existe uma série de coisas iniciais que a gente ainda não está conseguindo fazer muito bem feito, né? 50% das organizações hoje não estão conseguindo balancear os seus projetos com a sua estratégia. Então, independente do relatório ou do gráfico que você utiliza, existem passos iniciais que a gente precisa tentar percorrer para conseguir ter sucesso na implementação do nosso gerenciamento de projetos. Bom, falando um pouco disso, a Project Builder é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, facilitando a gestão de projetos. Nós fomos pioneiros no Brasil como solução web para gestão de projetos na modalidade SaaS. Patrocinamos eventos e iniciativas do PMI, não só eventos, como aplicações, que é o caso do PM Survey, que foi uma aplicação desenvolvida pela Project Builder e hoje está sendo utilizada pelo PMI Global para desenvolver o estudo de benchmark. E quando eu for navegar pelo software, vocês vão perceber essa orientação, mas tudo que nós desenvolvemos é seguindo essa linha do KISS, né? Mantendo a simplicidade. Estúpido somos nós, tá? E esse sempre é o nosso foco. Bom, o cenário, né? Eu sei que a gente já falou várias coisas parecidas com isso, mas a gente sabe que a economia cada vez mais inconstante, o ambiente global cada vez mais competitivo, face visto o número de soluções parecidas que a gente viu aqui nas últimas horas, né? Os nossos concorrentes estão cada vez mais próximos, então isso leva a uma necessidade de a gente conseguir balancear bem os nossos investimentos e levar a velocidade para a nossa decisão, que no final é o que importa, né? Lá no pessoal que veio de Recife, né, a gente ouviu bastante isso, mas o pior investimento que você pode fazer é gerenciar bem um projeto ruim, né? É você não ter selecionado bem o seu projeto, ter uma equipe de excelente de gestão que consegue tocar ou levar o negócio para frente, mas na verdade é um projeto que agrega muito pouco para a estratégia ou que gera muito pouco benefício para a organização. Bom, aí pegando mais alguns números do PM Survey, isso é uma estatística que chama bastante atenção, principalmente pelo fato da gente estar falando da gestão de projetos há bastante tempo. 55% das organizações não percebem claramente o valor do PMO, né? Ou seja, mais da metade das empresas hoje não tem uma percepção clara de valor ou do que o PMO dela está entregando. 79% das organizações tiveram experiências frustradas na implantação do PMO. Ou seja, se você ainda não tentou, cuidado quando você for tentar e existe uma grande chance de que não dê certo, né? A não ser que você siga uma linha diferente da grande maioria das organizações
bem seguido. E apenas 20% das organizações percebem todos os benefícios do gerenciamento de projetos. Eu vou mostrar um pouco mais para frente a estatística das empresas e quais ferramentas elas utilizam, as quais que participaram desse evento. A gente não é a ferramenta mais utilizada, isso é bem positivo, que mostra que provavelmente a estatística dos nossos clientes está bem diferente dessa. E por quê? Bom, olhando novamente para o estudo de benchmark, o primeiro problema não é tecnologia, não é software, não é gráfico de bolha, não é análise estatística, balanceamento de projeto, é o fator humano, né? Existe uma tendência da gestão, né, que fala muito da questão da empatia. Até o próprio gerente de projeto, a gente precisa cada vez ter mais empatia, né? Conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. E o pessoal da IDEO faz muito bem isso, falando do design thinking, do mapa da empatia e cultural, né? Eu gosto de ficar ouvindo o que as pessoas falam, e lá durante o cafezinho, assim, é um laboratório sensacional. Eu vi, assim, cada coisa, e eu anotei tudo. Uma coisa que eu vi bacana é o seguinte: não adianta o tamanho do software, ele pode ser maravilhoso, ele pode ser sensacional, mas se não tiver uma pessoa para apertar o botão lá do outro lado, não adianta nada, né? Não adianta, você pode ter a ferramenta mais completa do mundo, mas na verdade você tem um ser humano, e existem poucas verdades absolutas, e uma delas é que a gente não gosta de mudança. E se o cara não comprar a tua briga, não falar que percebe valor naquilo que você está levando, e você não evangelizar ele para esse movimento que você cria dentro da sua organização, você vai ser boicotado, independente do nível de tecnologia que a gente estiver tentando utilizar. Falta de patrocínio da alta administração é um caminho muito pouco feliz. A gente, em alguns processos, a gente percebe verdadeiros visionários dentro das organizações, gerentes de projetos que são caras muito bacanas e que acreditam que isso pode, de fato, gerar valor, mas se ele não está com a força necessária, se não tem alguém lá de cima apoiando esse movimento, é muito pouco provável que ele dê certo, né? Eu não sei, quem gosta de inovação e empreendedorismo, tem um cara no Vale do Silício chamado Guy Kawasaki, alguém já ouviu falar nele? Ele foi evangelista da Apple por muito tempo, hoje em dia ele tem uma empresa de venture capital. E ele fala que a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai ser um intraempreendedor, desenvolver um projeto de inovação dentro da sua organização, é você conseguir um padrinho, né? Então é isso aí, a primeira coisa é alguém lá de cima te dar a mão e ir contigo. E por último, falta de conhecimentos e habilidades e técnicas para a estruturação do PMO. Esses são os 3 fatores mais citados entre as empresas que tentaram implementar um PMO e não tiveram sucesso. Então, assim, na nossa próxima iniciativa, vamos ter um pouquinho de atenção com esses pontos. Engraçado que em nenhum momento falou-se de ferramenta, né? Tem habilidades e técnicas que a gente poderia pensar um pouco sobre ferramenta, mas em nenhum momento a gente percebeu que o nosso gargalo é tecnologia, né? E aí vem o nosso herói, o nosso gerente de projeto e nos pergunta: como é que eu vou gerar valor na gestão de projetos da minha organização, né? Como é que eu vou conseguir fazer a diferença? Como é que eu vou conseguir convencer o lado humano do que a gente precisa para gerenciar bem o projeto? Nós somos uma empresa de software, somos uma empresa nacional, não somos uma multinacional, mesmo que a gente tenha um nome bonitinho, né? A gente prefere ser chamado de PB, é mais fácil de falar do que de Project Builder, é mais simpático, então se vocês quiserem falar da PB, podem falar PB. Uma coisa que é bacana, a gente não trouxe nenhum vendedor, mas a gente tem alguns vendedores aqui, né, que são os nossos clientes, pessoas que estão utilizando o Project Builder. Nós temos o Xavier lá em cima, irmão do Carlos Magno, né, que hoje é um novo cliente do Project Builder. Nós temos o João da Provider IT. Cadê o João? E aí, João, tudo bom? Então, se vocês quiserem, melhor do que eu, provavelmente eu vou tentar convencer vocês de que nós somos a melhor das ferramentas que foram faladas até agora. Melhor do que perguntar para o Thiago, perguntem para o João, perguntem para o Xavier. Uma coisa bacana que eu percebi também, lá na Abrasport, eu contei pelo menos 5 livros que citam o Project Builder como sendo uma importante ferramenta ou tendo um guia de como utilizar. Um deles é o Basic Method Ware, que é com autoria sua também, Xavier? Então, que é também do Xavier. Depois comissão, hein? Quiser comprar um excelente livro sobre gerenciamento de projetos. Lá dentro tem um guia já de como utilizar o Project Builder. O livro que veio anterior a esse, que é o Método Ware, ele foi eleito o livro da década de gestão de projetos no ano passado. Ano passado? 2010, né? Então, você percebe que a pessoa que está falando da gestão de projetos é uma pessoa que tem propriedade para isso, né? Então, é alguém que realmente entende. Então, isso nos atesta a afirmar que a gente conhece um pouquinho de como gerar esse valor dentro da sua organização.
Bom, essas são algumas soluções que nós temos, né? O nosso carro-chefe é o PBPPN, que integra a organização, na implementação de estratégia, portfólio, projetos, programas. Nós temos o PB Enquete, que foi, como eu falei, foi desenvolvido inicialmente para apoiar o estudo de benchmark do PMI, mas hoje em dia é uma solução nossa, onde você pode elaborar enquetes e formulários para fazer levantamentos de informações dentro da sua organização. Nós temos o PBBI, que roda em cima da plataforma ClickView, que é uma solução de BI. Para quem já conhece o ClickView sabe que ela é uma inovação, né? É um BI de cultura, que está lá em cima do quadrante mágico do Gartner, que permite uma usabilidade muito boa para quem utiliza, e lá direto na interface você já consegue criar gráficos e relatórios bem bacanas. Bom, esse é quanto ao uso de software. Essa é uma pergunta lá do PM Survey. Então, nós somos a única ferramenta nacional a figurar nesse estudo, né? Por 5,2% dos usuários. A gente, lembrando que, né, lá atrás eu falei dos problemas de custo, dos problemas de entregar benefício. Então, a gente percebe que a maior parte das organizações ou estão no Project, né, ou talvez estejam no Excel. Então, é uma excelente ferramenta para você planejar, mas como já foi falado pela própria Microsoft, não é uma ferramenta para você gerenciar portfólio, nem para você conseguir trabalhar de maneira colaborativa. Bom, falando um pouco sobre os pilares do Project Builder, né? Como é que ele está estruturado? Primeiro, a estratégia, né? Por onde a organização define por que caminho ela vai percorrer nos próximos anos, quais são os objetivos, quais são as suas metas, quais são os seus alicerces estratégicos. Daí a gente desdobra para portfólio, para programas, e abaixo disso a gente começa a falar de projetos, que é a maneira como a gente executa a nossa estratégia. Tudo isso integrado, né? Dentro da gestão de projetos a gente tem todas as ferramentas clássicas da gestão de projetos. Eu não vou ficar muito falando de conceito, nem repetindo aquilo que já foi dito, porque eu imagino que os senhores estão cansados. E quem realiza projetos são pessoas, né? Então, abaixo disso a gente tem todas as ferramentas necessárias, desde perfil de acesso, governança de usuário, conhecimento, habilidade e atitude, para você conseguir escolher o melhor usuário para realizar uma determinada tarefa. E por último, a página de foco, que é como se fosse a sua área de trabalho. A página de foco ela traz uma relação das atividades que você tem em andamento no momento, ou que estão próximas de iniciar, de maneira a que você consiga manter o foco naquilo que é prioritário, naquilo que é mais importante para você nesse momento. E na verdade, pós-implantação, o resultado final que a gente encontra em uma organização é isso. É uma grande engrenagem onde a gente delimitou onde cada uma das áreas de negócio está atuando, quais são as responsabilidades do PMO, de que maneira os meus fornecedores interagem com o meu ambiente de projetos, de que maneira os meus clientes conseguem visualizar e extrair informações relevantes para os seus negócios. Bom, então, daqui para frente eu vou falar um pouco sobre o padrão de gerenciamento de projetos do PMI. A gente vai fazer uma analogia com aquilo que a gente tem dentro do Project Builder e com o processo de gestão de portfólio seguindo o padrão do PMI. A gente sabe que tudo começa no plano estratégico, né? Depois disso a gente começa o nosso portfólio de propostas de projetos, a gente vai começar a avaliar para saber o que de fato vale a pena realizar e o que está em sinergia com a nossa estratégia. Nós temos condição de criar indicadores, critérios para a seleção e priorização dessas propostas de projetos. Por último, a gente aprova esses projetos e começamos a gerenciar o portfólio e os programas da nossa organização. Para apoiar, revisar e relatar desempenho, nós temos uma visão de dashboard que vai permitir com que você gerencie de uma maneira mais fácil o seu projeto. Tudo isso garante o quê? Primeiro, conexão. Se a gente está falando de planejamento estratégico sendo desdobrado em objetivos, metas e projetos, você sabe exatamente o que cada uma das suas iniciativas da sua organização estão contribuindo para aquele resultado final que a gente busca lá em cima, que é o nosso plano estratégico. Diferente de mais da metade das organizações que hoje não estão balanceadas, né, que não estão hoje com as suas iniciativas alinhadas à estratégia, a gente tem uma maneira bastante fácil de fazer com que você passe a ter esse encontro. E rastreabilidade, como a gente desenvolve processos de critérios, indicadores e mecanismos de seleção de propostas, isso fica salvo, você passa a ter um histórico e lá na frente você sabe exatamente por que um projeto X ou Y foi aprovado e de que maneira eles estão sendo desenvolvidos. Bom, o primeiro processo do padrão de gerenciamento de portfólio é identificar os componentes, né? Ele visa avaliar componentes, rejeitar componentes e classificar componentes. Bom, a principal entrada para isso é o seu plano estratégico. Isso já é uma tela do Project Builder. Você pode perceber
que a gente tem ali os nossos alicerces estratégicos e algumas outras informaçõezinhas do nosso plano estratégico. Bom, eu vou navegar nisso no PB, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas aqui a gente tem os nossos objetivos e metas, a gente consegue definir tipo de objetivos, né? Ele vem de default com as 4 perspectivas do BSC, mas se você por acaso utiliza algum outro tipo de objetivo, ele pode ser criado. O Project Builder é muito flexível para isso. Logo abaixo nós temos objetivos que são desdobrados em metas, que por sua vez podem estar associados a projeto. Bom, dentro de uma meta, a gente consegue definir qual projeto faz parte dessa meta e desdobrar ela em intervalos de acompanhamento, onde você pode criar um objetivo quantitativo ou qualitativo para o primeiro semestre, para o segundo ou para um trimestre, de acordo com a maneira como você desenvolve o seu planejamento estratégico. Tudo isso associado a uma área da sua organização, pode ser um objetivo da sua área de marketing, pode ser um objetivo do seu PMO. A gente consegue eleger um responsável e definir um projeto onde a gente vai estar perseguindo esse objetivo. Deixa eu ver se a internet aqui. Ixi. Você me arranja o passador? Acho que é o wireless que caiu. Vocês estão me boicotando, né? Me presta o passador. Peraí, deixa eu ver se meu wireless voltou, não. Você vê, até a Apple dá problema, né? Consegue conectar aqui? Estamos conectando, mas não está abrindo aquela janela de usuário. Mas vamos continuar, se você conseguir, beleza? Bom, o próximo processo é categorizar componente, né? As atividades são identificar as categorias estratégicas relevantes a serem utilizadas, comparar os componentes identificados e agrupar cada componente em apenas uma categoria. Bom, nesse momento, a gente utiliza os tipos de objetivos de projetos para conseguir chegar a uma menor relação dos nossos componentes. Podemos também pedir para exibir ou não dentro da interface os projetos e os programas que esse objetivo está associado. Avaliar componente com uma base em um modelo de pontuação, produzindo representações gráficas e começar a fazer o processo de seleção. Bom, nesse momento a gente usa os critérios, né? Esses critérios eles podem ser todos criados, assim, tanto o critério quanto a regra de avaliação. O modelo numérico é o teu processo que vai definir. Nesse caso eu estou usando o exemplo de urgência, né, que é o gravidade, urgência e tendência. E você vai usar esse critério para pontuar um dos seus projetos. Bom, os critérios eles são agrupados em indicadores. Como eu falei, nesse caso, gravidade, tendência e urgência. Você pode definir pesos diferentes para cada um desses indicadores de acordo lá com os seus objetivos e com o teu plano estratégico. Por último, a gente agrupa esses indicadores em comparativos que vão permitir com que a gente crie o nosso gráfico de bolhas, que vai nos permitir avaliar esse componente e definir quais são os componentes que contribuem mais para o objetivo da organização, né? Nesse caso, a gente tem 2 projetos lá em cima, que são os projetos que estão mais favoráveis para serem aprovados dentro do nosso portfólio. Então, vamos ver se... Bom, aqui eu mostro a pontuação desses 2 que foram avaliados. Eu tenho o eixo X, o Y e o Z, né? O X e o Y são as 2 dimensões e o eixo Z é o tamanho da bola, que faz com que mesmo com que o projeto talvez não esteja tão interessante, por ele ampliar o tamanho da bola, ele consegue atingir uma maior área do teu gráfico.
Vamos selecionar componente. Nesse momento, a gente faz aquela triagem, de acordo com os componentes que têm a maior pontuação estratégica, né? E daí a gente já pode submeter ele para o nosso processo de aprovação. Deixa eu voltar aqui, que ele está meio rebelde. Bom, priorizar componente, né? Nesse momento a gente vai definir quais são os componentes que vão entrar no nosso portfólio de projetos. Até aí a gente só trabalhou realmente um mecanismo claro de priorização. Nesse momento eu estou vendo uma visão de portfólio, eu tenho o peso estratégico dos projetos, eu estou vendo a mesma relação de projetos que a gente viu dentro do nosso gráfico de bolha, e essa é uma maneira que vai permitir com que você trabalhe a sua priorização. Né? Novamente, são os componentes que serão priorizados. Autorizar o componente, né? Nesse processo a gente vai submeter a proposta de projeto a uma aprovação formal. A gente já criou todo o processo que baliza essa decisão e nesse momento é muito mais uma questão de governança, de ter a aprovação efetiva de quem decide pela aprovação do projeto. Dentro da proposta de projeto, lá na parte de integração, a gente tem converter o projeto em proposta de projetos. Ele pode ser convertido automaticamente ou caso haja um fluxo de aprovação de propostas, ele vai ser submetido a um fluxo onde diferentes pessoas podem participar, fazendo todos os workflows que já foram diversas vezes falados aqui. É uma interface bem simples, você pode criar níveis de aprovações paralelos ou hierárquicos, né, sempre de cima para baixo. Se por acaso o Bernardo tiver de férias, o Luiz tem condição de aprovar, e assim passa para a próxima alçada. Aqui a gente mostra já um projeto que passou por uma primeira aprovação e que está pendente de uma segunda. Toda aprovação ela pode ser comentada, disparando um e-mail para o usuário, falando, melhora um pouco o estudo de viabilidade, rever um pouco o orçamento, altera um determinado ponto, ou vamos para frente, vamos tocar, vamos fazer com que o projeto aconteça. Bom, deixa eu dar uma navegada no PB agora. Bom, essa é a interface nova do PB, deixa eu dar uma aqui. Essa é a versão 2012.2. Os clientes não se assustem, é uma versão que está em processo de homologação, ela já vai subir para a produção. Eu estou na minha página de foco, como eu falei, né? Como vocês podem perceber, eu não tenho... Existe uma limitação, né, de número de opções de acessar, faz com que o seu usuário rapidamente consiga navegar com propriedade no software. Então, isso faz com que a gente diminua tempo de implantação, diminua tempo de capacitação. Então, em pouco tempo, a tua empresa está operando e está trabalhando dentro do Project Builder. Eu vou falar um pouco de implantação um pouco mais para frente, mas o pessoal falou que 2 semanas e tal. A nossa implantação é feita em 16 horas. Isso, 16 horas, o software está parametrizado, pronto para ser utilizado. Tá legal? Eu vou contar um pouco de alguns casos de sucessos, onde a gente entrou em projetos críticos que necessitavam de ações urgentes, e que se fosse passar por um processo todo de implantação, de até mesmo 2 semanas, talvez poderia significar o cancelamento de um contrato para um cliente e perda de uma oportunidade de negócio. Bom, a nossa página de foco, como eu falei, ela traz os projetos que eu estou envolvido. Né? Nesse caso, eu estou com o usuário Rodrigo Santos. Ele está envolvido em 2 projetos e aqui são as atividades que estão ou em atraso, ou em andamento, ou em pode iniciar. Né? São as atividades que eu preciso ter mais atenção. Eu posso, a qualquer momento do software, definir uma nova página de foco, mas, por default do ambiente, ele sempre vai trazer essas atividades. Ou aqui em cima, no menu de navegação, vocês estão conseguindo enxergar? Ou está difícil? Como é que tá? Tá legal? Eu posso dar um zoomzinho, mas tudo bem, vamos lá. Aqui em cima, depois do foco, eu tenho o menu estratégico, que foi até onde a gente navegou até agora, né? Onde eu tenho o meu portfólio de projetos, onde estão a relação de todos os projetos da minha organização, eu vou entrar um pouquinho nele. Eu tenho o meu portfólio de propostas, que são aquelas demandas de projetos que ainda não se transformaram em projetos, mas de uma maneira ou de outra já tem alguém trabalhando, já tem alguém desenvolvendo business case, então a gente precisa registrar esforço, registrar custo, né? E uma vez esse projeto aprovado, ele já passa a figurar automaticamente na relação de portfólio de projetos. Abaixo eu tenho os meus programas,
onde eu consolido as informações de todos os programas, onde eu tenho uma pessoa responsável por esse programa e eu consigo rapidamente saber como é que está o meu orçamento, como é que está a relação dos meus programas. Bom, o plano estratégico, onde nós estávamos falando, eu vou entrar direto na relação de objetivos. Bom, olhando aqui a perspectiva financeira, eu tenho um objetivo que é o aumento de rentabilidade e eu tenho um primeiro objetivo que é a redução de custo. Aqui embaixo eu tenho 2 intervalos de acompanhamento e nesse caso eu não tenho nenhum projeto associado, mas eu sei que é um projeto da área financeira e que o responsável é o Caetano Gil. Assim como os nossos amigos da Tasker, os nossos nomes de usuários que não são aqueles nomes bacanas. Acho que a gente também ano que vem muda. Bota um Jack, ou... Bom, eu tenho aqui um projeto associado a um objetivo. Eu posso solicitar um filtro. Se eu quiser ver apenas os objetivos da minha perspectiva financeira, está aqui, já mudou a minha relação. Eu posso solicitar para ele trazer na minha interface, exibir quais são os programas que estão associados a esses objetivos, quais são as propostas de projetos, quais são as metas, ou posso navegar direto daqui, indo para o detalhe do meu projeto, né? Então, eu já tenho essa conexão, isso faz com que você saiba exatamente o que cada um dos seus projetos estão contribuindo na sua organização nesse momento. Eu ainda não vou falar do projeto, eu vou voltar para o PowerPoint, mas eu queria mostrar para vocês o portfólio de propostas. Aqui eu tenho algumas ações rápidas, então assim, o que é importante, o que a gente visa muito é que facilmente o usuário consiga chegar ao relatório ou chegar a uma informação relevante para o gerenciamento dele. Você não precisa navegar em 42 menus para finalmente descobrir onde está a informação, né? Eu tenho aqui o meu gráfico de bolhas. Bom, 2 cliques novamente, chegamos ao gráfico de bolhas. Bom, eu tenho um pouco de conteúdo, então assim, a apresentação está um pouco grande. Se vocês ao longo do projeto tiverem ao longo da apresentação tiverem alguma dúvida e quiserem interromper e pedir para que eu volte num ponto específico, por favor, porque realmente não dá tempo da gente passar todo o software no período disponível. Bom, estou no processo de revisar e relatar o desempenho do portfólio, né? Nesse momento eu preciso acompanhar como é que estão os projetos que foram aprovados, de que maneira eles evoluíram ao longo do tempo. Eu já mostrei um pouco, não vou voltar nisso, mas a visão de portfólio de projetos, uma coisa bacana da visão de portfólio de projetos, se perguntou bastante sobre configuração e parametrização. Quando eu estou em portfólio de projetos, eu tenho aqui em cima a opção de realizar diferentes filtros. Eu posso filtrar para descobrir por uma área organizacional que esteja executando esse projeto. Eu quero ver apenas os projetos que estão sendo executados pelo PMO. Tá lá, está filtrado. Ah, não. Essa quantidade de colunas não está trazendo todas as informações necessárias para o meu gerenciamento. Então, eu posso configurar até 9 colunas. Eu tenho todas as áreas de conhecimento, então assim, existe uma quantidade muito grande de informações que a gente pode trazer para essa visão de portfólio de projetos. Além disso, existe a opção de criar campos customizados, né? Isso tudo são configurações, então você cria, é necessário apenas que você tenha um acesso como administrador do sistema, mas você pode criar um novo campo para alimentar uma nova informação, ou pode ser um campo de múltipla escolha, de acordo com um texto rico. Essa é a visão do painel de controle de projetos, né? Trazendo aí os indicadores clássicos SPI e CPI, onde numa única tela você sabe como é que está a tua carteira de projetos, está precisando
se eles estão indo bem ou se a gente precisa tomar alguma medida corretiva. E o nosso dashboard de projetos, né, onde você tem aí a informação de todos os seus projetos e você pode navegar pela interface fazendo filtros rapidamente. Deixa eu só dar uma navegada no dashboard que eu não entrei. Aí, se eu quiser, essas informações são informações da minha carteira de projetos, eu não fiz nenhuma seleção, tá? Mas se eu quiser acompanhar um projeto específico, eu clico apenas no nome do projeto e ele se reorganiza. Esse projeto não tem informação. Então, aqui estão as principais informações para a minha decisão, para o meu processo de gestão de projetos, numa única tela. Bom, fechamos a parte de estratégia, vamos falar um pouco sobre gerenciamento de projetos, né? Tudo começa com o teu processo. Nesse caso eu aproveitei aí o processo do Basic Method Web, é um processo bem simples. Para quem ainda não tem uma metodologia implantada de gestão de projetos, ele segue ali a base do PDCA, né? Seguindo, fazendo um paralelo com o PMBOK. Então, assim, ele não tem uma grande complexidade, ele traz as principais ferramentas, mas apenas utilizando um processo simples, você consegue perceber benefício e evoluir a sua gestão de projetos diferente de você olhar para uma metodologia completa, com 92 processos e toda a complexidade que você pode chegar se de fato a sua gestão demandar. Bom, tudo começa com iniciar, né, autorizar o início do projeto. A gente conseguia a passagem do bastão, né? Falaram aí do livro da Rita, quem viu o livro da Rita sabe o que é, né? A passagem do bastão, a aprovação formal. Bom, a gente tem o termo de abertura. Lá dentro do projeto, naquela página sumarizada, a gente tem a condição de cadastrar todas as informações do nosso projeto, a descrição do que é o projeto, quais são os objetivos, quais são as metas, e daí a gente consegue extrair um relatório de termo de abertura automaticamente, isso já personalizado com a sua logo. Então, é um relatório que você pode imprimir e já utilizar para a tua aprovação formal, né? Outro processo importante é identificar os envolvidos. O Project Builder, como é um software colaborativo, a gente tem duas questões. A primeira, o perfil de acesso, que define o que o usuário consegue ou não consegue fazer dentro do software. E, segundo, o tipo de envolvimento, né, definindo qual é a responsabilidade desse usuário dentro do projeto. Nesse caso aqui, o José das Couves é o responsável pelo projeto, poderia ser o gerente de projeto ou uma outra nomenclatura que a sua organização tenha. O Rodrigo Santos está aqui também como responsável e abaixo nós temos uma equipe. Aqui eu tenho já um esforço planejado. Essa informação ela pode ser tanto planejada no nível do projeto ou a consolidação de todas as horas já imputadas dentro do seu projeto. Planejar o escopo, né? Tivemos aprovação formal, eu já falei lá do nosso processo de converter propostas de projetos em projetos, então não vou voltar nesse ponto, mas nesse momento chegou a hora do gerente de projeto detalhar um pouco mais o escopo. Lá dentro da nossa página de projeto, a gente consegue definir qual é a organização cliente, de que portfólio esse projeto faz parte e ir aprofundando um pouco mais o detalhamento e a descrição desse projeto. Planejar decompor o meu projeto na minha estrutura analítica, né? A gente consegue realizar essa decomposição direto na interface. Eu vou navegar um pouco nessa estrutura analítica para vocês perceberem como é fácil você planejar dentro do teu projeto. É claro que se você... Fizeram aí a pergunta um pouco mais cedo, quem utiliza o Project. Acho que é bem parecido com o resultado do PM Survey, né? Mais de 70% das pessoas que aqui estão participando do evento, mas
Nós temos integração com o Project, então você pode importar e exportar perfeitamente. A próxima versão está subindo com uma sincronização com o Project. O que isso quer dizer? Que você pode continuar trabalhando hoje no seu MS Project e usar o Project Builder apenas como a sua ferramenta para publicar o teu projeto e fazer a gestão do seu portfólio. Isso é uma economia de recursos enorme, porque você não vai precisar treinar todos os seus gerentes de projetos, né? A gente não quer tirar o Project da sua vida, se você gosta tanto dele, continue utilizando, mas tenha uma visão de portfólio, tenha uma visão colaborativa, faça com que a tua diretoria, a tua gerência não tenha nenhuma surpresa durante uma reunião onde você busca a última versão do arquivo e descobre que a versão 3.4 está mais recente do que a 3.5, né? E na hora H a gente não sabe exatamente qual das duas a gente vai utilizar para criar o nosso PowerPoint. Eu sei que muitos já passaram por isso, né? E é uma situação um pouco constrangedora. No nosso blog tem até um post falando um pouco disso, de um case, que uma pessoa começa uma apresentação com um gerente, com um diretor, e depois de algum tempo o diretor percebe que os números da apresentação estão idênticos aos números da semana anterior. Quando, não sei se ele olha, acho que ele olha mais uma vez e está idêntico da semana anterior também, né? E aí ele percebe que não está trabalhando com a última informação e muitas vezes a gente está tomando uma decisão em cima de um arquivo ou em cima de uma informação que não tem uma confiabilidade bacana, e isso no final vai comprometer resultado e benefício para a organização. Bom, estrutura analítica de projetos, né? Todas essas caixinhas são hiperlinks, então você consegue navegar por dentro do seu projeto. Você poderia trazer mais informações desse relatório, mas eu trouxe uma estrutura bem simples. A gente tem o módulo de qualidade, onde você consegue definir as entregas dos seus projetos, quais são as suas metas, que tipo de entrega é essa, e de que maneira a gente vai quantificar se o teu projeto está atendendo os padrões de qualidade planejados lá no início. Essa é a lista de metas já definida. Você pode acompanhar ela ao longo do teu projeto e incluir resultados, né, intervalos de acompanhamento. Bom, edição de componentes. Assim, quem está acostumado com o Project tem aquela coisa de querer editar tudo de uma única vez, né, no lugar de você ter que planejar atividade por atividade. Então, pensando nisso, a gente criou uma ferramenta lá que você consegue editar todas as datas dos seus projetos em uma única tela, confirmando. Isso acelera o teu processo de planejamento. Eu vou navegar nisso também. Alocação de pessoas em cada uma das atividades. Os recursos dentro do Project Builder, quando você cria um novo usuário, ou apenas uma pessoa, que não necessariamente é um usuário, você define o valor de HH desse usuário, né? E você pode utilizar no teu projeto o valor definido lá atrás, ou definir um novo valor de HH, caso seja necessário. Você consegue planejar a quantidade de horas e acompanhar o percentual de alocação desse recurso, se ele já está super alocado, ou se você precisa balancear de alguma maneira ou flexibilizar um pouco mais o teu cronograma. Custos, né? De que maneira você vai definir quais são os custos que fazem parte do seu projeto, sempre planejando de baixo para cima e tendo em cima uma informação consolidada. Aqui embaixo, dentro da atividade, eu já tenho essa informação, então nesse momento eu só tenho um custo previsto. Conforme eu for executando, quando eu entrar nos meus processos de execução, eu vou avançar com essa informação. Listas de riscos, né? Falar um pouco de risco. A gente tem funcionalidades de risco, onde você consegue identificar os seus riscos e criar uma resposta ao seu risco. Você analisa ele qualitativamente, analisa quanto a impacto e probabilidade. Quando você coloca o seu risco em respostas, você pode criar uma atividade de resposta a riscos, que passa a configurar na tua estrutura analítica, e eu vou mostrar que você consegue realizar um filtro para, no lugar de ver a sua IAP, ver a sua estrutura analítica de risco. Esse é uma nova resposta ao risco. Como eu falei, ele é muito parecido com uma atividade. Você define um responsável, você define um período de ação. Bom, planejar as comunicações. Tanto o usuário quanto dentro do projeto você pode definir uma preferência de envio de mensagens, que vai definir de que maneira que o software vai interagir contigo, se você vai receber essa notificação via e-mail ou se você vai receber essa notificação via ferramenta dentro da nossa área de mensagens, né? Aqui, durante o nosso processo de implantação, a gente decide junto de que maneira a gente vai configurar para que não chegue informação demais e que, ou seja, aquele software que entope a sua caixa de e-mail.
mas ao mesmo tempo que também chegue as informações relevantes, né? Eu falo que no final, aquele raiozinho ali em cima, você marca tudo de uma vez, eu chamo ele de botão da carência. Se você está se sentindo carente, aperta aquilo ali, em pouco tempo você nunca mais vai lembrar de que, vai perceber que o Project Builder lembra muito de você a todo momento. Bom, essa é a visão detalhada do projeto, a gente já passou nela. Ali em cima eu tenho o SPI e o CPI, e todas as informações consolidadas no meu projeto, né? Conforme eu vou executando as minhas atividades e vou concluindo, ela atualiza automaticamente. Registros, né? No Project Builder você informa o avanço das suas atividades por intermédio de registros. Nos registros você informa que tipo de ação foi feita, nesse caso é um plano de ação, mas poderia ser totalmente configurável, tá? Pode ser utilizado a nomenclatura dos seus processos. Você informa o que foi feito, informa o percentual de avanço dentro dessa atividade, e novamente isso pode ser configurado, a gente pode fazer um paralelo de horas trabalhadas versus percentual realizado, ou podemos trabalhar com 80-20, ou pode ser totalmente manual, tá? Onde você vai informando como é que o teu escopo está sendo avançado e quanto tempo você gastou dentro da sua atividade. O pessoal que trabalha em fábrica de software, né? A gente tem uma versão, lá na frente eu vou mostrar, tem um timesheet onde o usuário consegue imputar horas em diferentes atividades de uma única vez, mas se você está tendo um trabalho gerencial, se você está executando atividade a atividade, você pode fazer isso também direto na atividade do projeto. Bom, curva S de escopo, né? Comparando aí o previsto realizado e a base, para quem usa a linha base. Quem não usa a linha base a gente pode desabilitar, é uma opção do cliente. Tudo isso configuração. Relatório de desempenho do projeto, né? É mais uma ferramenta que você pode utilizar para disparar um status report para o seu board, para a sua equipe de projeto, trazendo uma visão consolidada do teu projeto. Bom, entrando no encerramento, né, uma coisa importante é a base histórica, né, a gente conseguir guardar todos os documentos, todos os arquivos utilizados ao longo do projeto. Então isso passa a figurar tanto na biblioteca de projeto, quanto na biblioteca do ambiente, quanto na biblioteca do teu projeto. Então você consegue resgatar aí informações, fotos, dados históricos e de maneira a criar, né, a gestão do conhecimento e uma base de conhecimento da organização. Acho que Por último, onde você conclui o teu projeto, você pode realizar um registro informando o motivo da conclusão, ou se o projeto foi concluído com sucesso, ou se a gente precisou interromper por algum motivo. Deixa eu dar uma navegada no software. Bom, a gente já foi no menu estratégia, agora eu estou no menu projetos. Lista de projetos, ela é muito semelhante à tua página de portfólio de projetos, a única diferença é que ela traz a relação dos projetos que você está trabalhando nesse momento, diferente do portfólio que traz todos os projetos da organização. Novamente a gente tem aquela opção de filtros, né, para filtrar para uma informação específica. Eu quero ver apenas os projetos iniciados em 2012, ok, eu posso pedir essa relação. Não, eu quero ver apenas os projetos já concluídos, eu quero ver apenas os projetos que estão com problema. É uma maneira de você rapidamente criar uma visão relevante para a sua gestão. Novamente as colunas, a gente consegue configurar essas colunas para trazer os dados mais relevantes, assim como a gente faz lá no portfólio de projetos. Eu vou entrar aqui no projeto de treinamento de gerenciamento de projetos. Bom, aqui em cima nós temos o SPI e o CPI, é um projeto que não está indo muito bem, né? Ele está com um índice de desempenho bem abaixo daquilo que foi definido. Eu tenho os indicadores PB, para quem ainda não usa o SPI e o CPI, que é uma linguagem mais complexa, quiser acompanhar apenas como é que está percentualmente a realização do seu escopo, do seu tempo, do seu custo, dos seus recursos, ele traz consolidado ali rapidamente, então você não precisa explicar muito, né? Aqui embaixo eu mostro como é que está a situação do meu projeto, quanto por cento a gente já avançou de escopo, quanto que foi meu início previsto, quanto que está o meu fim previsto, eu já iniciei, ainda não realizei, já passou 40 dias de duração desse projeto, como é que estão os meus custos, né, total de custos versus o total que eu já realizei dentro do projeto, sempre separado entre outros custos e HH. E eu tenho aqui todas as informações do meu termo de abertura. Bom, cronograma de projetos, mais uma vez, facilmente a gente chega à informação. Eu vou pedir para ele me mostrar em dias, mas você poderia pedir para ele te mostrar tanto numa escala automática, onde ele vai ajustar o cronograma de acordo com a tua tela, ou em semanas e meses, né? Você pode visualizar todas as atividades ou apenas um nível do projeto. Eu vou pedir para ele me mostrar apenas o segundo nível.
e ele sai plotando. Eu tenho todas as informações quanto a caminho crítico, eu tenho um marco de atividade aqui dentro, eu consigo ver como é que está o avanço das minhas atividades. Voltando, todas as atividades são hiperlinks, então se eu quiser navegar pelo projeto, eu consigo entrar aqui na atividade EAP e saber exatamente como é que está essa atividade. Bom, eu posso realizar um registro, né, para informar um avanço ou alguma informação relevante dentro dessa atividade. Esses tipos de registros eles são configurados, tá? A gente adapta o Project Builder à tua nomenclatura, você não tem que aprender uma nova nomenclatura, uma nova maneira de gerenciar os seus projetos, nós vamos adaptar o software à sua realidade e não o contrário. Bom, nos 3 quadradinhos a gente vai para a nossa estrutura analítica, onde a gente consegue ver como é que está o nosso projeto. Novamente, filtros. Aqui eu estou vendo todas as atividades, eu poderia ver todas exceto com fim real. O que acontece? Eu paro de enxergar as atividades que já foram concluídas. Então isso me dá uma visão, né, menor, que facilita o meu gerenciamento. Se eu já concluí, está no passado, não preciso mais olhar. Eu posso pedir para ele me mostrar apenas o primeiro nível, vamos supor que a gente está indo para uma reunião com o diretor, né, vamos detalhar o nível da atividade. Então, beleza, é o mesmo projeto. Ou eu posso incluir mais colunas ou retirar colunas de acordo com a minha necessidade de gerenciamento. Né? A nossa visão é essa, é entregar uma ferramenta de fácil utilização, que traz todas as funcionalidades necessárias para a sua gestão de projetos e que você consegue configurar para a tua necessidade sem nenhuma necessidade de customização. Direto na interface, está aqui aquilo que você precisa para gerenciar o seu projeto. Bom, eu tenho uma busca de projetos, né, que me permite encontrar um projeto específico ou uma atividade com a qual uma pessoa está envolvida. Na busca, a gente consegue novamente configurar as colunas para trazer a informação, então você constrói um relatório da maneira como é importante. Você pode pesquisar dentro de um projeto, por um componente de projeto, você pode pesquisar por uma descrição ou por uma informação específica. Na Project Builder a gente tem o hábito de toda troca de e-mail, toda informação, a gente está sempre publicando dentro do nosso projeto, né? A gente troca de computador, às vezes não estamos com o Outlook. Então se eu quiser resgatar a interação com um cliente que aconteceu em 2006, 2007, a gente tem esse histórico e sabe exatamente de que maneira evoluiu o projeto, de que maneira que foi conduzido. Então isso traz uma memória organizacional absurda. Né? É claro que está associada a uma cultura, né? a um comportamento. Se a gente não levar a informação lá para dentro, não adianta que ela não vai estar. Bom, eu posso importar para o Project ou importar do WS Chart Pro. Se você quer usar uma outra ferramenta para planejamento, a gente entende que isso acelera, isso é importante para o teu negócio. Gente, assim, tá muito engraçado porque vocês estão, a grande maioria estão todos assim, meio acabados, sabe? Ninguém aguenta mais ver software. Eu juro que eu estou tentando ser o menos doloroso possível, tá? Mas se tiver alguma dúvida, vamos falar, vamos perguntar. Quem sabe a gente não consegue ficar mais legal, mais interessante. Pessoas. Tá aí o problema de todo gerente de projeto, né? Não, brincadeira. O nosso principal objeto de exercício, né, tanto da nossa paciência quanto da nossa capacidade de liderança. É aí que o projeto acontece ou não acontece. Né? Todo mundo tem um estagiário querido que faz coisas sensacionais. Mas vamos lá. Bom, primeira coisa, chá, conhecimento, habilidade e atitude. Se eu quiser buscar por uma relação de recursos que tem um conhecimento específico, ou por um nível de conhecimento eu consigo, né? Eu preciso de um desenvolvedor Java, então vamos lá, a gente consegue fazer esse filtro e acompanhar como é que está o histograma de alocação desse cara. A gente já viu isso hoje, não é nenhuma novidade, mas está aí se você precisar. Então ele já traz aqui embaixo uma relação desses recursos. Mapa de alocação, a gente consegue planejar entendendo a disponibilidade de recursos da nossa organização. E aí, voltando naquela história lá atrás, né, que o pessoal falou no cafezinho, que o software pode ser o que for, se não tiver alguém para apertar o botão, não adianta, que não acontece nada. É a mesma coisa no histograma. Se a gente não planejar a alocação do nosso recurso, se a gente não tem lá as nossas atividades detalhadas, em quanto tempo cada recurso vai trabalhar, a gente não consegue ter essa visão. Né? Mas uma vez que a gente tenha feito o nosso deverzinho de casa, está tudo sob controle, a gente sabe exatamente o que a gente tem dentro da organização, o que não tem, que cronograma a gente vai precisar flexibilizar um pouco mais.
Página de visão de foco, eu já mostrei, né? Sabe, eu sou adepto do TED, não sei se todo mundo conhece o TED, 18 minutos, uma apresentação, uma ideia que vale a pena ser levada para frente, do Chris Anderson. Alguém conhece o TED? Ninguém? Ah, bacana, todo mundo conhece. E, assim, 18 minutos é o tempo que a gente consegue prestar atenção em alguma coisa, principalmente quando é uma coisa mais técnica e tal, né? Então, eu vou fazer uma maldade com os olhos, mas eu não vou acabar em 1 hora, vou acabar um pouco antes. Mas é legal que a gente pode perguntar e trocar ideia e tal, porque está todo mundo muito cansado mesmo, a capacidade de absorção de vocês nesse momento já está bem menor do que estava no início, né? Mas vamos lá. Acho que podia ter um TED PM Tools, o que vocês acham? 18 minutos no software e tal. Bacana. A ideia, vou cobrar royalties se ano que vem isso acontecer, tá? Visão para a equipe, como eu falei, né, a gente tem um timesheet onde você consegue rapidamente lançar esforço e execução e realização de diferentes atividades de uma única vez. O pessoal que trabalha com fábrica de software, com consultoria, nem sempre o funcionário está com acesso à internet, não está com acesso ao software. Então, se quiser uma vez por semana alimentar e deixar lá as informações legais, pode ir numa única vez. Então, assim, não tem desculpa de, eu preciso entrar em atividade para informar o que eu fiz, o que eu não fiz. Não. Tá aí, cara, em uma única tela você consegue falar tudo, contar a sua história, mostrar o quanto você avançou, o quanto você não avançou. Vamos dar uma navegada. Bom, lista de pessoas, como eu falei, a gente novamente consegue realizar filtros, configurar colunas. Cada pessoa pode ser ou não um usuário dentro do Project Builder, onde a gente informa de que área organizacional essa pessoa faz parte, de que organização ele é, pode ser um fornecedor, pode ser um membro da própria instituição. Aqui eu informo quantas horas essa pessoa trabalha por dia, então essa informação vai ser muito importante para calcular o mapa de alocação e o histograma, né? Então a gente consegue aí ter a flexibilidade. Nesse caso, o Rodrigo custa $30 por hora, a gente poderia ter configurado o telefone dele e outras informações relevantes. Aqui é o que faz com que o Project Builder seja colaborativo. A gente consegue definir, durante o nosso processo de implantação, a gente fecha qual o perfil de acesso a organização vai utilizar, e dessa maneira a gente define o que cada um pode ver ou não pode ver, se o consultor pode ver custo ou não pode ver custo, se ele pode criar projetos ou não criar projetos, ele vai ter uma visão da estratégia da organização. Então, dessa maneira, a gente consegue distribuir a informação sem fazer com que ela chegue uma informação em excesso para o usuário. Você consegue dar acesso para um cliente seu, se você quiser que ele veja apenas o cronograma do teu projeto, ou que ele veja apenas a tua estrutura, ou apenas uma única atividade, é uma decisão sua. Isso permite com que você leve a colaboração além da sua organização, né, para toda a tua cadeia de valor. Aqui são alguns conhecimentos que já estão cadastrados no Project Builder. Você poderia criar um novo conhecimento e um novo nível de conhecimento. Cada um desses recursos, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai definindo o que ele sabe, o que ele não sabe. Além de conhecimento, a gente tem a parte de habilidade e de atitude, né? Isso permite com que você não só encontre uma aptidão, mas como também um comportamento, uma capacidade de realização. Vamos falar um pouquinho sobre casos, né? Acabaram as telas, tá? Podemos ficar mais tranquilos. Bom, Drive Consultoria é uma empresa de consultoria que desenvolve softwares também. O pessoal da Deloitte que está aí, aquele relatório de 200 PMEs que mais cresce, a Drive é uma dessas 200 PMEs, então assim, a gente percebe que é uma empresa que está com uma autoridade bacana de gestão de projetos, tanto é que figura num estudo tão importante quanto esse, né?
Quando eles procuraram a Project Builder, o desafio deles era acompanhar o orçamento planejado versus realizado, alocação e disponibilidade de recursos, total de horas gastas em cada atividade e atividades pendentes ou em atraso, né? É uma necessidade muito comum, que a gente encontra bastante em nossos clientes, né? Com isso, com o Project Builder, eles conseguiram gerar todas essas visões, evoluir a gestão de projetos dele, e como resultado final eles tiveram um aumento de rentabilidade, porque os projetos passaram a ser entregues dentro do prazo, com um esforço menor, e conseguir, quem trabalha com serviço sabe o desafio, né, de você conseguir entregar dentro daquilo que a gente orçou lá no começo. Uma maior fidelização de clientes, né, com um nível de gestão maior e com os projetos sendo entregues dentro do prazo, todo mundo busca isso, né? Então o resultado é óbvio, expansão de receita e redução de custos dentro da organização, né? Um outro caso é a Fosfert, uma empresa que foi incorporada ao Grupo Vale. Ela tinha a necessidade de priorizar corporativamente os investimentos em projetos da organização, saber se eles estavam investindo nos projetos certos, saber se os projetos estão sendo implementados da maneira como deveriam e ter ferramentas de controle que permitisse essa tomada de decisão rápida e poder apresentar de uma maneira eficiente para o board da organização, para a diretoria e ter um aliado na tomada de decisão. Bom, eles utilizam fortemente a nossa parte de seleção e priorização de projetos e o resultado que eles tiveram com a aquisição do Project Builder foi uma maior transparência nos processos de decisão, né? Quando a gente está ali no nível tático, lidando com o nível estratégico, um desafio nosso é defender que esse projeto não faz sentido, ou que não vai ser interessante para a organização realizar nesse momento. Se a gente não tem um processo claro, nenhum modelo matemático, uma maneira de quantificar e avaliar, como já foi falado, né, comparar a banana com a laranja, fica difícil a gente defender isso, né, mas a partir do momento que a gente tem um instrumento e uma ferramenta que analisa isso, é muito mais fácil defender, olha, independente de um determinado diretor ter interesse em levar esse projeto para frente, você tem uma noção clara de que, olha, não vale a pena, a gente não vai fazer isso, esse não é o melhor caminho. Eu sei que muitas vezes isso pode não ser o suficiente, né, mas ajuda. Maior conhecimento do portfólio de projetos, a possibilidade de você realizar aqueles filtros e visualizar os seus projetos por uma área organizacional, ou por um cliente específico, ou por uma área da sua organização que seja cliente daquele projeto, fez com que ela percebesse quem são as áreas organizacionais que demandam mais atenção ou que demandam mais investimento. Maior controle sobre o portfólio de projetos, mais agilidade no processo de decisão, né? Então eles conseguiram ganhar tempo na aprovação das propostas de projetos e a mesma base de dados para todas as informações, que no passado ficava em planilhas, em outras aplicações, está tudo num único lugar, facilitando aí realmente o processo decisório. Bom, Petrobras é um mundo, né? A gente está especificamente em uma unidade de negócio. Eles tinham a necessidade de ter uma visão imediata dos portfólios de serviço, né? Então, quando a gente trabalha com Excel e aquela coisa de pessoas embarcadas, pessoas geograficamente distantes, eles não conseguiam ter essa visão. Precisavam gerenciar o compartilhamento de serviços entre duas unidades diferentes que usavam o mesmo pool de recursos, análise da alocação e da disponibilidade das pessoas da organização, apropriação de horas pela equipe de execução de maneira correta e melhor atendimento aos clientes dessas unidades de negócio. Bom, eles optaram pelo Project Builder, eles são um dos nossos maiores usuários, eles usam muito mesmo o software. Os resultados alcançados com a utilização eles passaram a gerar propostas de trabalho automaticamente pelo Project Builder, uma coisa que era necessário ser feita em planilhas de Excel, que depois jogava para o Word, que depois criava PDF, hoje em dia está num clique, ele está lá sozinho. Ampliação da capacidade de atendimento dos especialistas, né? Quando você passa a planejar a sua alocação de recursos, principalmente quando você tem um recurso mais escasso, o teu processo de permitir com que uma área utilize ou não o recurso passa a ser muito mais criterioso, porque você consegue enxergar exatamente, você sabe que o dia do cara tem 8 horas e que se todo mundo pedir, você não vai conseguir atender. Visões personalizadas implementadas sobre demanda e de imediato. Então, hoje, a Petrobras ela tem uma área nossa responsável apenas em ficar desenvolvendo visões e aprimorando as visões para ela. E transferência dos esforços de maneira facilitada para o SAP, né? Sempre tem aí o RP que precisa de alguma informação, então a gente criou um mecanismo para facilitar essa transferência de esforço. Então, 3M,
esse foi um caso muito bacana. Assim, atesta aquilo que eu estou defendendo da nossa implementação rápida. A 3M ela é uma empresa, todo mundo conhece, né, mas é uma empresa fundamentalmente científica, né, trabalha com inovação e cada hora surge uma nova unidade de negócio, um novo projeto a ser desenvolvido. Eles estavam atendendo a um cliente em nível Brasil e tinham uma necessidade de mudança de layout das instalações dessa empresa. Eram 1.300 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, precisando gerenciar diferentes fornecedores onde cada fornecedor é responsável por entregar uma parte dessa agência. Então você imagina a loucura que era controlar esse volume, diferentes fornecedores fazendo o mesmo trabalho em diferentes estados. Então era um projeto que eles estavam com um desafio muito grande. Só para vocês terem uma ideia, eles entraram em contato com a gente na sexta-feira, final do expediente, véspera do carnaval, né? Um gerente de projeto procurar uma solução na véspera do carnaval é sinal de que o problema é grande, né? E de fato era um grande desafio. A nossa prontidão e a nossa velocidade para atender essa necessidade de negócio fez com que na quarta-feira de cinza a gente já tivesse profissionais dentro da 3M. Então, assim, rapidamente o software já estava disponível na modalidade software as a service, na nuvem, então pronto, customizado para que eles utilizassem. Na segunda-feira, após aquela semana do carnaval, que é uma semana morta, a operação já estava utilizando o software, né? Então, só para vocês entenderem aí uma velocidade, eu falei numa empresa enorme, num período inferior a uma semana. Eu estou falando de uma utilização numa unidade de negócio, não estou falando de uma utilização corporativa, mas foi possível virar o jogo, né? Então, como eu falei, o desafio deles era acompanhar o acompanhamento de trabalho dos fornecedores, as situações de atividades que esses fornecedores trabalhavam, relatório de andamento do projeto e uma visão estruturada do projeto, do portfólio de projeto. O que acontecia? Trabalho era mais ou menos assim, um fornecedor lixava, o outro pintava, o outro adesivava, o outro iluminava, o outro fazia... Então, assim, existia essa necessidade do workflow, mas com diferentes empresas, com diferentes pessoas, e se todo mundo conseguisse ver tudo, ia ser uma loucura. Você imagina, 1.300 agências. Então, eles passaram nós criamos especificamente para eles um workflow, onde cada fornecedor enxergava uma atividade de acordo com a situação da atividade, que era de competência da unidade dele. Então, quando eles realizavam o trabalho e entregavam aquela etapa, essa atividade automaticamente mudava para uma nova situação e que passava a ser aprovada por alguém da 3M para posteriormente ir para um próximo fornecedor. Bom, os resultados alcançados foram relatórios específicos para monitorar o desempenho da evolução das entregas. Cada fornecedor acessava o ambiente e via somente a sua área de atuação. Mudança automática do status das páginas iniciais de cada um dos fornecedores, né? Você imagina, você treinar essa quantidade enorme de fornecedores espalhados geograficamente pelo Brasil. A gente precisava de uma solução simples, que mesmo sem nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de apoio, o fornecedor fosse capaz de alimentar a informação e informar aquilo que ele estava desenvolvendo. Então, direto naquela página de foco que eu mostrei para vocês, já aparecia a relação das atividades que ele tinha que trabalhar, então ele não precisava navegar em nada no software, ali mesmo ele já informava como é que estava o avanço, e isso fez com que eles ganhassem um tempo enorme e revertessem o jogo num projeto que estava numa situação crítica. Bom, um ambiente totalmente virtual, acessado tanto pela 3M, quanto pelo cliente, quanto pelos fornecedores. É aquela visãozinha da engrenagem que eu mostrei lá no início, né, onde cada um entende onde atua e consegue ter uma informação de qualidade. Bom, contratação do PB. O PB pode ser contratado na versão essencial, né, onde para quem está começando a gerenciar projeto, você não precisa de começar a analisar riscos, você não precisa de começar a pensar em estratégia. Nesse momento, a gente percebe que os casos que dão certo, Xavier, me ajude, é o pessoal que começa no básico, não é isso? Escopo e tempo é o que eu preciso nesse momento, eu não preciso de nada além disso. Se eu estou levando uma nova cultura para a minha organização, então é importante que a gente comece de uma maneira simples e que a gente consiga ganhar cada um dos envolvidos e aos poucos ir aprimorando o nosso gerenciamento e evoluindo a nossa maturidade gerencial. Depois disso, a gente tem o PB intermediário para organizações que já fizeram ali o dever de casa, já estão gerenciando bem escopo e tempo, então vamos começar a gerenciar custo. Nesse momento, o PB passa a ter custo e, por último, o PB completo, quando a gente começa a ter uma visão de portfólio, plano estratégico, risco, qualidade, aí sim, né, para organizações que já estão num nível de maturidade maior. Bom, as licenças elas são divididas em pleno, colaborador e consulta, né, que permite com que
você reduz o teu custo de aquisição, né, fazendo essa flexibilização. O pleno é o usuário que planeja, que cria projetos, que vai mexer em configuração, que é administrador do sistema. O colaborador é aquele usuário que executa, né, que é mais a equipe do projeto, que não precisa criar projetos. E por último, consulta, é o usuário que somente visualiza, né, é o usuário que não está, que pode ser um cliente, ou pode ser apenas um diretor, uma pessoa que não vai ter um uso muito grande do sistema. Bom, características vencedoras, eu mostrei alguns clientes, né, expressiva carteira de clientes, indicados, são citados em bibliografias, como eu falei. Vocês podem pegar alguns livros que estão sendo vendidos ali na Brasforte. Boa parte deles falam do Project Builder de alguma maneira, ou alguns têm guias de uso, outros têm casos específicos. É um software web, amigável, customizável, né? Rapidamente você está utilizando, então o seu investimento não tem aquela curva de aprendizado enorme, que sem dúvida nenhuma é o maior custo para a aquisição de um software. A gente sabe que essas soluções internacionais, multinacionais, elas têm um valor de aquisição elevado, mas além do valor de aquisição, tanto de infraestrutura quanto de licenciamento, você tem o custo organizacional, né, que é capacitar os teus colaboradores, todo o seu quadro funcional numa nova prática, e aí está o maior custo da organização, que é o pessoal, e o tempo que você vai ter que tirar esse cara de frente do trabalho para aprender um novo software. Opção de utilização na nuvem, né, um ambiente dentro de um data center seguro, né, com uma infraestrutura bacana. Serviços personalizados, a gente tem tanto o nosso processo de implantação de 16 horas, como eu falei, onde a gente junto define ali qual é a melhor maneira de utilizar o Project Builder, ou então, se necessário, um treinamento mais apurado, ou uma consultoria, ou algum tipo de desenvolvimento. Serviços competitivos, né? Temos organizações de todos os portos, de todos os segmentos. Depois eu vou dar uma entradinha no site para a gente dar uma olhada nessa relação. Então, assim, ao mesmo tempo que temos clientes como a Petrobras, que é uma empresa enorme, como 3M, como Vale, nós temos clientes menores, então a gente consegue atender tanto a grande corporação quanto uma empresa de consultoria ou uma unidade de serviço menor. Vou convidar vocês a acessar o PM Survey, assim, quem está pensando aí em avançar no gerenciamento de projetos, pmsurvey.org, tem lá todos os estudos, se eu não me engano, acho que desde 2007, então você pode fazer o download deles e acompanhar como é que foi desenvolvido, como é que onde as organizações estão tendo dificuldade, onde está sendo mais fácil, o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Ele é uma fonte de estudo nossa constante para a evolução do software, a gente está sempre alinhado com o que o mercado está demandando, né? E aí, depois de 2 dias falando de software, ninguém melhor do que o Warren Buffett para falar para a gente um pouco sobre valor, né? O Warren Buffett, ele hoje não é mais o homem mais rico do mundo, mas sem dúvida nenhuma foi a pessoa que foi mais vezes o homem mais rico do mundo, porque ele virava mais rico, depois de deixar de ser, virava, né? Então, se eu fosse consultar alguém sobre que investimento eu preciso fazer, essa pessoa seria o Warren Buffett, né? E ele tem uma definição muito bacana sobre valor, né? Ele fala que preço é o que você paga, né? Valor é o que você recebe, e a gente sabe que existe uma diferença muito grande dessas duas coisas, né? O pessoal que falou tanto de ágil, Scrum e tal, o manifesto ágil fala, não lembro agora qual é a estatística, mas a gente utiliza um percentual muito pequeno dos softwares que a gente compra, né? Basta a gente olhar o Word, né? O que a gente usa do Word? Eu uso basicamente o negrito, o escrever e o salvar, né? O que mais? E você percebe que tem um zilhão de menus e opções de configuração e tal, mas que a grande maioria dos usuários não utiliza. Só que tem uma má notícia, a gente pagou pelo resto também, né? E isso faz com que o preço suba bastante. Então, assim, aqui quando eu falo de cliente, pensa no teu cliente, tanto no seu cliente externo, quanto no teu cliente organizacional, quanto a tua diretoria, quanto a sua presidência, né? O cliente paga pelos resultados finais? Quem acha que paga? Eu discordo. O cliente paga pelo valor que espera receber do resultado final, né? Então, não é o seu orçamento de TI ou o teu volume de investimento num software. É o que esse software vai fazer com que a sua organização consiga operar melhor, que benefício ele vai gerar e de que maneira você vai ter um diferencial competitivo frente à sua concorrência. Então, independente de 1,5 milhão de menus, 42 mil abas, 614 possibilidades de gráfico, né?
Se isso não agregar valor ao teu negócio, ele está ali só apenas para figurar, ou então para você, durante um cafezinho, comentar que você tem, né? E poder tirar uma onda com outro gerente de TI, de que o seu gráfico de bolha tem 432 perspectivas diferentes. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que as organizações precisam quebrar um pouco esse paradigma, né? Pensar um pouquinho fora da caixa. Né? Será que eu preciso de tanta funcionalidade ou eu preciso de um software que permita com que a minha organização, em pouco tempo, consiga operar de uma maneira com uma performance melhor, gerar um diferencial competitivo e entregar um volume de produtividade e qualidade maior? Bom, essa é a nossa proposta de valor, facilitar a gestão de projetos de vocês, independente do seu porte ou segmento. O nosso objetivo central é fazer com que vocês consigam extrair o máximo benefício da gestão de projetos. Eu pedi para o Zósimo me lembrar se eu esquecesse, mas eu lembrei, não precisa. Então, o Luiz Cláudio, que é o nosso diretor executivo, a gente não está com o stand, né? Então ele gostaria de fazer um convite para vocês. A gente está oferecendo 30 dias grátis do Project Builder para qualquer organização. Se vocês quiserem, eu abro o meu Outlook, eu mostro que esse meu é de ontem, não foi depois que o concorrente falou. Concorrente não, de colega, né? Mas, então, a organização que tiver interesse pode se cadastrar até o dia 31 de agosto no nosso site, que a gente vai disponibilizar o Project Builder 30 dias com apoio à utilização dele, para que vocês possam conhecer um pouco melhor a ferramenta. Ainda tem um tempo ou acabou? Tudo isso? Então, gente, olha aqui. Vou torcer para que eu ainda tenha internet. Esse aqui é o nosso site, tá? Quando você vai aqui em Conheça a Solução, a gente tem um formuláriozinho bem bacana. Se o Wi-Fi deixar. Cadê o rapaz? Deixa eu mudar essa aqui. Quero mais tempo. Entrou, tá bom. O problema importante é isso. Então, aqui você preenche um formulário onde você fala um pouquinho sobre a sua organização, qual é o seu porte, tá? Então, quem preenche esse formulário até o dia 31 de agosto, a gente vai estar disponibilizando para que vocês conheçam melhor o Project Builder na versão intermediária para 5 usuários. Eu convido vocês também a acessarem o nosso blog, onde a gente tem uma série de informações bacanas para quem está começando a gerenciar projetos, ou até mesmo para quem já gerencia há algum tempo. Eu não vou fazer autoelogio. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Project Builder, pergunte para os nossos melhores vendedores, João, Xavier, que estão utilizando. Então, acho que ninguém mais imparcial do que os nossos clientes, né? E deixar aberto aí para perguntas. Então, já, Thiago. Obrigado, pessoal. Nós agora temos nosso tempo de intervalo, então daqui a 20 minutos a gente retoma aí. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem um intervalinho, mas perguntas aqui? Por favor, aqui, só um pouquinho o microfone aqui. Sim, nós assim, o Project Builder é todo